Fala rapaziada, salve salve, saudações tricolores. Galera, vim falar aqui sobre um assunto que tá rendendo durante a semana. No sábado a gente teve antes do jogo ali, a gente teve uma notícia sobre a venda do Isaac. Então muita gente não concorda com a venda, muita gente acha um valor muito abaixo. Muita gente que não se opõe à venda desde que o valor fosse mais tranquilo. Tem gente que está concordando com esse tipo de venda, mas eu quero falar sobre Xerém no modo geral. Vamos falar da venda do Isaac em si, mas eu quero falar sobre algumas que me chamaram a atenção nesse curto espaço de tempo que o Fluminense fez em custo muito baixo. Assim. O problema não está em vender, o problema está em vender mal, o problema está em não aproveitar no time profissional. Foram talentos para fora do país, fizeram sucesso fora do país e nem sequer pisou no profissional do Fluminense. Isso precisa ser avaliado, isso precisa ser entendido, isso precisa ser estudado, porque existe pessoas lá dentro fazendo avaliações de jogadores que estão errando com uma frequência e não estão errando de talento. Foram bons jogadores, mas não foram fora da curva. Tá errando com um jogador fora da curva. Jogador de seleção brasileira. Fabinho, por exemplo, foi um erro gigantesco. Então a gente tem que entender quem está avaliando e que tipo de avaliação é feita em Xerém para liberar tantos jogadores jovens com um custo muito baixo, transformando a base de Xerém em uma sucata. Vamos falar sobre isso e sobre a venda do Isaac em si. Mas vamos lá, vamos lá. Rapaziada, o título da capa desse vídeo eu botei sucata, o Fluminense Xerém sucateado. Quando eu falo sucata, eu entendo que você está pegando uma joia rara que precisa ser lapidada para você vender ela num valor gigantesco, um valor muito alto. O Fluminense pega as joias da sua categoria de base e vende como sucata. E isso tem gerado muita raiva no torcedor. O torcedor não aguenta mais ver com frequência esse tipo de coisa. Então o Fluminense revela jogadores, os jogadores às vezes nem chegam no profissional, mas quando chegam, uma avaliação erradíssima do que esses jogadores podem se tornar, e o Fluminense meio que se livra desse jogador, já que não vai usar no seu elenco profissional. Esse jogador vai para um outro clube, às vezes rende, às vezes não. Vou citar alguns exemplos para a gente ter uma noção do que vem acontecendo. O primeiro caso disso, que me vem à cabeça, é o caso do Fabinho. O Fabinho ele chega no Fluminense depois de ter se destacado. Agora só não lembro se era uma competição de base, mas eu não lembro se era a Copa São Paulo. Ele se destaca pelo time de São Paulo, o Fluminense vai lá, contrata o jogador vem para a categoria de base do Fluminense, o Fluminense avalia o jogador e decide vendê-lo para Portugal por uma quantia assim ridícula. O jogador tem sucesso em Portugal, vai bater no Real Madrid e daí a história você já sabe. Liverpool, sucesso danado, seleção brasileira e tudo mais. O jogador sequer pisou no campo como profissional do Fluminense. Alguém de lá avaliou que o jogador não tinha talento ou não estava pronto naquele momento para assumir a titularidade ou então assumir ali como profissional no Fluminense ajudando o elenco. E cara, muita gente fala que tipo assim, o jogador não está pronto ainda, tem que tomar cuidado por não ser queimado, o jogador não queimar o jogador. Isso é muito relativo porque algumas pessoas falam, tem que entender qual é o melhor momento de colocar um moleque no jogo. Quando o time tá bem, não tem espaço para um moleque entrar. Você não consegue colocar um moleque porque o time tá bem. Você vai tirar um titular teu e vai botar um moleque da base? Você vai ter esse peito para colocar? Então talvez quando o time está bem, não é necessário uma joia chegar e já jogando. Ah, mas você pode colocar aos poucos, mas vai colocar aos poucos no lugar de quem? Se o seu elenco tá farto de jogador, você não precisa. No Fluminense agora tem o Isaac, chegou a Costa, tem o Ganso, aí o Lima joga naquela posição, ou seja, o Isaac é a última opção. O time tá bem, o time tá disputando as Copas bem, não vem jogando um futebol excelente, mas nas Copas o time tá avançando, ou seja, o moleque não vai ter espaço. O moleque foi pro Mundial de Clubes e Riquelme, Isaac e Davi tava indo pra arquibancada pra. O Wallace Davi, né? Tava indo pra arquibancada pra torcer junto com a torcida do Fluminense que tava lá nos Estados Unidos. Ou seja, nem essa experiência de entrar em campo no Mundial os moleques tiveram. Ah, mas pô, o melhor momento é colocar quando o time tá bem. Quando o time tá bem, não tem espaço pra eles. E quando o time tá mal, que é pra colocar, o pessoal fala que tem que tomar cuidado pra não botar o moleque pra resolver, porque senão pode queimar. Eu te digo que a maioria dos casos, o jogador de base só entra quando o time tá mal, porque tem espaço, tem necessidade e os clubes vão lá e sobe o garoto da base, o garoto que se destaca, e ele é a salvação. Na maioria dos casos é assim. O Fluminense em 2016, 2017, 2018 não tinha dinheiro para fazer o investimento. O que aconteceu? Subiu os garotos da base e os garotos da base davam conta do recado. Ou seja, Gerson,
Kennedy, lá atrás, em 2009, quando o Fluminense fugiu do rebaixamento, foi o Alan e o Michael Bolt. Então, o Tartar também fez parte. Então, foram jogadores que foram subindo ali e tiveram que resolver um problema. Então, você só consegue encaixar o jogador de base num profissional quando isso acontece, quando tem uma ausência de jogadores naquela determinada faixa de campo, naquela determinada posição, o jogador vai lá e desempenha aquela função. E às vezes, assim, o jogador tem que estar preparado logo de cara, primeiro jogo. E não é assim que funciona. Teve lá atrás o Fabinho, teve mais recente o Miguel. Miguel tem um lance à parte do pai e tudo mais, gerenciou a carreira do moleque da pior forma possível. O Miguel subiu com 16 anos. O Miguel joga bem. Aquela partida contra o Cruzeiro, ele entra, faz uma jogada. Não foi ele que deu assistência para a bicicleta do João Pedro, mas ele participa. Depois no Carioca ele tem alguns jogos bons. O time alternativo que estava entrando ali, ele estava jogando, se destacou em alguns jogos, depois foi colocado de lado no banco. E muitas das vezes a justificativa é que ele era novo demais e o Fluminense tinha medo de queimar o jogador. Então o Miguel ficou lá no banco, ó, muito tempo, muito tempo. Queriam descer ele para jogar. Aí eu acho que foi um erro das pessoas que cuidam da carreira do jogador, porque não quiseram que ele descesse para a base para fazer alguns jogos. É porque o cara tava no profissional, aquela vaidade que a gente já sabe. Então, assim, quando eu tenho que colocar a culpa no clube, eu tenho que colocar. Quando eu tenho que colocar a culpa no jogador, eu vou colocar. Só que o jogador estava lá no profissional, vendo jogadores. Lembrando, em 2019, 2020, o elenco do Fluminense era fraco. Então o Miguel estava sentando no banco para alguns jogadores que não tinham condições de ele sentar. Então alguns outros jogadores vieram, alguns outros jogadores vieram, passaram à frente do Miguel. Isso gera uma revolta no jogador, querendo ou não, gera uma revolta no jogador. E isso vai acontecendo. O Wallace Davi agora é um garoto que está subindo, tem talento. Quando estreou, não fez um jogo ruim, muito pelo contrário. É, Precisava de mais jogos, mais minutagem para a gente ver mais sobre o jogador, mas eu acho que é um jogador interessante, um volante interessante. Quando o Renato teve a oportunidade, preferiu botar o Thiago Santos ao invés do moleque. Quando que vai ter oportunidade pro menino? Porque quando o time tá bem, ele não tem vaga. Quando o time tá mal, bota um cara mal para jogar e não coloca um garoto para jogar. Entende-se que o Wallace Davi não pode jogar no profissional, não tem capacidade para jogar ali, mas o meu problema não tá nisso, o problema tá quem tá avaliando isso. Porque muitas das vezes erraram. Quem tá avaliando isso é a mesma pessoa que avaliou que o Hudson era o cara para compor o elenco do Fluminense e ser titular e o André seria o cara para ser negociado, porque era isso que ia acontecer. O André ia ser negociado com o Botafogo, o André ia para o CRB, o André estava querendo jogar, um jogador que já subiu praticamente pronto. Ele subiu, teve 2 jogos mais ou menos ali, e o time e o torcedor já bateu no garoto, falando que o garoto não estava preparado para assumir aquela posição, ou ainda não era para ter subido, jogou muito mal. Começaram a rotular o moleque de uma forma absurda. Então, assim, o que eu quero dizer, queimou o moleque? Não, mas isso aí é questão de personalidade também. O André tem uma mente muito forte, todo mundo viu isso depois. Mas eu só quero entender a avaliação. Se o mesmo cara que avaliou o André é o mesmo cara que avaliou o Evanilson, porque se for, o erro está na avaliação, não nos jogadores. Porque é Miguel, é Evanilson, é Fabinho, é André. O André, por pouco, não faz o que ele ia fazer no Fluminense em 2022, 2023, porque ele ia ser negociado para o Hudson ficar no elenco. Uma tragédia, que foi uma lesão do Hudson no Campeonato Carioca, que ele sofreu um problema no ligamento. O André ganhou minutagem e ganhou mais oportunidade. Mas ele ia sair do Fluminense. Então, quem está fazendo essa avaliação? Eu posso citar outros casos. Caso do Arthur, recente. Ah, Renan, mas o Arthur não deu certo no Fluminense e tal, não sei o quê. O Arthur, ele... Ah, mas ele botou o moleque para jogar no Carioca. Eu não concordo nesse tipo de avaliação, porque assim, você bota o moleque para jogar com um time sub-20 para jogar contra os profissionais e quer que o moleque se destaca de forma absurda. A melhor forma de você colocar o garoto é colocando ele aos poucos no time titular, junto com a galera do profissional. Agora, quando você coloca esse time da base, cara, assim, esse time da base jogando o Carioca de início, precisa para dar um descanso pro profissional. Mas você não pode fazer uma avaliação completa em cima disso, porque os caras estão jogando sub-20 com um profissional, cara. É outra ideia, é outra parada. E os times que jogam o Campeonato Carioca, por exemplo, já estão treinando há bastante tempo. O físico é outro, o preparo é outro. Não tem como, não tem como. É difícil para os profissionais no começo do ano. Pra galera que já tá, ó, experiente lá no profissional. Já é difícil para eles, está voltando de férias para jogar, é meio complicado. Imagina para um garoto e só jogar no meio dos garotos. Então, assim, eu acho a melhor forma você colocando os garotos no meio, integrando no meio do profissional. Que aí o time profissional tá jogando, você coloca um garoto e tal.
O Isaac só teve oportunidade quando botou o time em reserva, quando colocou o time misto. Mas não teve oportunidade de jogar quando o time, entendeu? O Riquelme até teve, mas o Isaac não. Ivanilson. Ivanilson é um caso assim extraordinário. Alguém dentro do clube entendeu que o garoto não era o destaque suficiente para chegar no profissional jogar, deixou o contrato do menino quase se encerrar, botaram ele para jogar 2 jogos no profissional, ele se destacou e o pessoal ficou maluco querendo renovar com ele. Quem fez a avaliação que o garoto não valia nada? É aí que tá o problema, é aí que tá o problema. Quem tá fazendo esse tipo de avaliação? Porque para uns serve, para outros não. Então é meio complicado você avaliar dessa forma, porque eu acho que o erro está muito mais na avaliação do que nos jogadores. O Arthur, igual eu ia dizendo, o Arthur teve algumas oportunidades, mas algumas oportunidades que não tinha como ele se destacar tanto. Talvez num clássico que colocaram ele, mas clássico para mim é meio um jogo meio complicado, mas colocou no meio profissional, era o Diniz o treinador na época, ele não foi bem, a partir daí jogaram o Arthur de canto e nunca mais usaram ele da forma como deveria jogar, que é colocando ele nos profissionais, dava 10 minutos pro cara, 5 minutos pro cara, e começaram a rotular como jogador que não deu certo. Ah, mas ele poderia dar certo? Não, poderia até não dar certo. Então, quando você avalia esse tipo de coisa, mas eu acho que assim, dentro do clube, tem jogador que vem da base, que não é joia, que tem muito mais oportunidade e não desempenha, e tem muita oportunidade, e tem jogador que é joia e não tem tanta oportunidade quanto um jogador que não se destaca tanto. Vou te dar um exemplo. O Fidelis, né? Lateral direito. Tem o Guga, tem Samuel Xavier. Ano que vem não é para renovar com o Guga. Você sabe que tem um garoto com muito talento, é a hora de trabalhar o garoto ali para fazer a substituição do Samuel Xavier, que está chegando a uma certa idade. Quando o Samuel Xavier parar, você tem o Fidelis ali para jogar. Mas o desespero para vender é tanto que se bobear, nem joga ano que vem como profissional. É isso que acontece. A moleque fica lá escanteado, querendo jogar, sabe que tem talento, o empresário fica no pé, o jogador sente vontade de jogar, e o bobear pede para sair, quer sair. É o que aconteceu com o Isaac. O Igor Julião é um cara que morreu no Fluminense praticamente. Ele viveu no Fluminense ali uns 10 anos e não jogava bem, mas teve várias oportunidades. O Pablo Diego, que era horrível, fraco demais, teve várias oportunidades. E tem jogador como o Isaac que não tem tanta oportunidade assim. Aí você vai explicar isso como? Aí o Fluminense prefere fazer um investimento de 5 milhões de dólares no Soteldo e pegar o Isaac e vender a 10 milhões. Então não dá para entender. O vídeo anterior eu tinha feito falando sobre essas coisas. Falando que achava que o Isaac e o Riquelme seriam jogador para ano que vem se destacar no Fluminense ao ponto do Fluminense não precisar ir no mercado. Porque eles são muito talentosos. O Isaac pegou a seleção de base por onde passou. Eu acho que o Fluminense deveria ter conversado com o menino quis sair porque não estava sendo aproveitado e não via esperança em ser aproveitado, já que tem 2 camisas 10 no elenco hoje para jogar e ele já atua nessa função. Então eu vejo que o Fluminense precisa avaliar melhor e ver quem está avaliando esse tipo de coisa, porque não é normal acontecer esse tipo de coisa com uma frequência. O Arthur, para muita gente não deu certo, né? Mas talvez se o Fluminense tivesse preparado o menino melhor para quando tivesse a oportunidade ele aproveitar, ele teria dado certo, porque é um jogador que tem talento. Isso aí, se você falar que não tem, porque você não assistiu nenhum jogo dele na base. Tem muito talento. Por exemplo, se o André tivesse sido negociado para algum outro time, talvez ele não, no CRB, por exemplo, talvez ele não ia ser o que ele foi. Porque quando ele ficou no Fluminense, ele começou a ser preparado para ele assumir aquela vaga ali. Quando ele começou a jogar bem a Vera mesmo, todo mundo começou a enxergar o talento que ele era e preparou ele, ele virou titular e assumiu e virou o que virou. Então, assim, talvez se ele fosse negociado pro CRB, talvez o que aconteceria? Talvez os caras do CRB lá fizessem uma avaliação errada, deixassem o cara no banco, o cara ia morrer no banco e acabou. Então, eu acho que, assim, precisa rever esse tipo de negócio, que o Fluminense abre mão de uma joia, podendo ter o jogador aqui 2 anos, 1 ano e meio, preparar o jogador, tentar inúmeras vezes, porque é uma joia. Deu resultado na base, porque não tá dando no profissional, porque tem alguma razão. Então, assim, quando tá precisando de um sacrifício, aí os jogadores são importantes, mas quando não tá tanto no sacrifício assim, aí vai se desfazendo. Vender o Isaac, que era uma das maiores joias dessa geração 07 aí, a esquadrilha 07, né? Como ficou apelidada essa geração. 10 milhões fixos de euros é absurdo. Essa venda é absurda. Ninguém consegue. Acho que tem algumas pessoas que ainda defendem, mas a maioria das pessoas não consegue defender esse tipo de negócio, porque é ruim pro clube, é um ativo do clube que está sendo desvalorizado, está vendendo em forma de sucata. Então, assim, eu não concordo com esse tipo de coisa, não concordo com esse tipo de avaliação. O Isaac é mais um do rolo compressor que passa por cima da joia de Xerém. Há alguns anos já isso vem acontecendo e esse perfil precisa mudar.
Porque se não mudar, a gente vai sofrer lá para frente porque a gente não tem dinheiro. E quando tem uma joia, tem que aproveitar para fazer um dinheiro em cima dessa joia. O cara não pode chegar aqui no Fluminense e oferecer 5 milhões de euros, 9 milhões de euros, 10 milhões de euros. Tem que chegar acima de 20 para tirar uma joia, cara. Isso tem que começar a ser feito, tem que começar a ser trabalhado desse jeito. Porque quando você vende facilmente por 8 milhões de euros, 5 milhões de euros, 10 milhões de euros, todo mundo que chega aqui vai oferecer isso, não vai oferecer mais que isso. É como o Mário diz, quem bota o preço é quem está comprando. E quem está comprando está vendo o histórico de venda. Então, se você não mudar o histórico de venda, todo mundo vai chegar oferecendo um valor muito baixo porque sabe que você vende. Então, tem que mudar isso. E um das promessas de campanha do Mário era mudar isso. Porque ele vinha falando sobre a forma como o Fluminense vendia suas joias de xerém e tudo mais. Eu lembro disso muito bem. E quando ele vira presidente, ele continua mantendo esse tipo. Melhorou um pouco, mas muito pouco. Tem jogadores que saíram do Fluminense com um preço muito ruim, que se tivesse nos outros times sairiam com um preço milionário. Então o Fluminense precisa mudar isso. O Fluminense precisa mudar essa gestão de base, precisa mudar quem avalia as joias do clube ou os jogadores que estão subindo, porque muitas das vezes avaliam errado. E o Fluminense já tem um tempo, tirando o André e o Martinelli, tem um tempo que não sobe um jogador e vira titular absoluto do time, jogador da base, e se destaca da forma como esses dois jogadores se destacaram. E o Fluminense perdeu alguns jogadores, tipo o Fabinho, que foi parar na seleção brasileira, no Fluminense nem profissional chegou, porque alguém entendeu que ele não era bom o suficiente para jogar no profissional do Fluminense. E ele não pisou no profissional do Fluminense e foi doado para Portugal. É isso que acontece dentro do clube. Beleza? Se você não concorda com a minha opinião, deixa aqui nos comentários, mas se você concorda, fala assim, pô, eu também concordo de tudo isso que você fala e acrescenta aquilo que você quer falar também. Porque aqui é um diálogo, aqui a gente conversa. E, cara, se você gostou do vídeo, curte, comenta, se inscreve no canal, porque o canal está crescendo e a gente precisa disso para o YouTube entregar para mais pessoas e a gente conseguir atrair aí uma galera maior para mostrar o trabalho que está sendo feito, porque não é fácil gravar vídeo. Às vezes as pessoas parecem entender que é fácil, mas não é. Então tá rolando um trampo aqui e eu peço que você valorize o amigo, beleza? Tamo junto e até a próxima. Valeu!